Olá, meus irmãos, o meu bom dia a todos vocês. Que a graça de Cristo Jesus e a sua paz esteja conosco nesta manhã, hoje, domingo, primeiro dia da semana. Nós temos aí a graça de Cristo Jesus de começar mais uma vez o estudo da nossa lição de hoje, tá? Aqui na nossa sala, nós abrimos a palavra de Deus. E é à luz da palavra de Deus, né, que nós estudamos a nossa lição, ok? Muito bem, hoje a nossa lição vai falar sobre o dízimo, né, e equivale a 1/10, né, e nós vamos ver isso através da Bíblia Sagrada. A Bíblia vai mostrar para nós, tá? É uma lição muito importante, eu gostaria muito que você estudasse essa lição, tá? O assunto do dízimo, né, no mundo cristão hoje tem sido um dilema, né, porque há muitas visões, há muitos que, ensinam de uma forma, outro de outra, mas, queridos, o importante para nós é que nós vamos conhecê-lo um pouco mais através da Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. A Palavra de Deus, ela foi inspirada pelo Espírito Santo, é eterna, tá? Não muda, e por isso nós precisamos seguir as orientações da Bíblia Sagrada, ok? Muito bem, então vamos orar pedindo a Deus para que Ele, através do Espírito Santo, Ele venha nos ensinar a sua verdadeira palavra. Querido e altíssimo Deus, nosso Pai Celestial, nesta bendita e sagrada hora, nesta manhã, temos a alegria de mais uma vez abrir a Tua palavra para conhecermos, ó Deus, a voz do Senhor, ou seja, ouvir a voz do Senhor falando ao nosso coração. E nós o queremos, ó Pai querido, neste momento, sermos instruídos pelo Senhor à luz da Tua verdade, que o Espírito Santo possa nos guiar nesta verdade e em todas as verdades da Tua palavra. Em nome de Jesus, pedimos a Ti estas bênçãos e agradecemos. Amém. Muito bem, queridos, o dízimo equivale a 1/10, tá? Alguns pontos que eu separei aqui que é muito importantes que nós precisamos aprender. Muito bem. Os dicionários definem o dízimo como uma 10ª parte de algo, ou 10%. É provável que essa definição tenha sido tirada da narrativa bíblica. Claro, não é? Entregar o dízimo é simplesmente devolver 10% da renda ou lucro a Deus. Tá? Eu queria mencionar um pouquinho aqui sobre esse assunto de renda ou lucro. Tá? De que quantidade nós precisamos tirar o dízimo, separar o dízimo, que nós já vimos aqui, não tem como duvidar, né? Está escrito na palavra de Deus que é 10%, ou a 10ª parte, ok? Então, só para ficar bem claro, né, como nós estudamos na lição da semana passada, então tudo pertence a Deus, tudo é de Deus, tá? E Ele bondosamente nos escolheu como seus mordomos e colocou nas nossas mãos parte daquilo que pertence a Ele, que é dele. Ele diz, olha, eu estou aqui colocando nas suas mãos para o seu bem-estar, tá? Para você comprar, para você usufruir, tá? Seja lá para você gastar o seu dinheiro comprando comida, comprando roupa, comprando a casa, comprando carro, comprando isso, estudando seus filhos, enfim, ou pagando a sua faculdade. Não sei em que você usa o dinheiro ou os bens que Deus coloca nas suas mãos, mas é certo que você recebe, ok? Muito bem. Deus, de tudo isso que Ele coloca nas nossas mãos, Ele simplesmente olha para você e diz assim, filho, filha, eu quero somente que você me faça um favor. Seria mais ou menos assim no linguajar, né? Você separa desse tudo aí, desse montante que está nas tuas mãos, que eu coloquei nas suas mãos, a 10ª parte, ou 10% das suas rendas, tá?
E aí, joia, você leva para o meu tesouro, para que haja mantimento na minha casa, ou seja, para que tenha algo para manter a minha casa, a minha obra, o meu evangelho. Ok? Seria isso que Deus simplesmente está falando para você e falando para mim. Tá? Aliás, Deus não está pedindo para você tirar nada daquilo que Ele já colocou à disposição nas suas mãos, que é para o seu uso. Ele está pedindo apenas 10%, a 10ª parte, para você levar e entregar como se você, como alguém, como um servo que pede que para o seu e obedece ao seu senhor a um mandato. Seria isso. Ok? Muito bem. E então, vamos lá ao ponto importante. Renda ou lucro. O que é renda ou lucro? Tá? Se você, por exemplo, é um funcionário, uma pessoa empregada, você tem um salário, eu vou fazer aqui uma menção de R$1.000, tá? Mas eu acredito que não é isso que você ganha, R$1.000. Você ganha muito mais do que isso, mas para nós entendermos. Então, desse R$1.000 que você ganhou, tá? Ainda dele você teve algumas despesas extras. Que despesas extras? Vamos dizer que a empresa que você trabalha não paga, né, para você a condução do ônibus que você paga para ir ao trabalho. Não é? Então, aquilo que você pagou para você ir ao trabalho, que seja no ônibus, ou que seja de combustível no seu carro, ou que seja o estacionamento que você paga para deixar o seu carro enquanto você está trabalhando. Então, isso aí é uma despesa extra que surgiu, que você está pagando para você conseguir ganhar R$1.000. Tá? Então, isso significa que o R$1.000 que você ganhou não é totalmente renda, não rendeu tudo para você. Tá? Alguém também usufruiu, que seja o estacionamento, que seja o posto de combustível, que seja o ônibus que você pagou. Então, o que você gastou a mais, que foi R$100 a mais, que foi R$200, um pouquinho mais, um pouquinho menos, então isso será tirado dos R$1.000 que você ganhou. Isso é um exemplo, tá? E então, o que sobrou, que foi lucro para você. Então, é desse lucro, ou desse rendimento que rendeu para você, é que você vai tirar o seu dízimo. Tá? Você entendeu? A 10ª parte. E quando a Bíblia menciona a 10ª parte, queridos, Deus não está dizendo que é 11%, que é 10,5%. Tá? Ele estipulou a 10ª parte, ou 10%. Deu para entender? Pois é. Só que a Bíblia também, em nenhum ponto, nenhum texto bíblico de Gênesis e Apocalipse nós não encontramos que é 9%, 9,5%, 8%, enfim. Não, é 10%, a 10ª parte daquilo que rendeu como lucro líquido para você. Então é dessa parte que você vai tirar, separar para devolver como dízimo. Ok? Ficou entendido até aqui? Então tá bom. Muito bem, então vamos lá. Nós temos o texto da nossa meditação de hoje, que é Gênesis capítulo 14, 18 a 20, Hebreus 7, verso de 1 ao verso 9. Aqui outro ponto importante, queridos, é que vem mostrando para nós que Abraão, depois que ele havia guerreado com alguns reis, pelo menos, alguns reis que havia invadido Sodoma e Gomorra, e havia levado seu sobrinho Ló como cativo, e outras pessoas também, a família de Ló e outras pessoas. Então Abraão se levantou em guerra contra essas nações e ele foi um vencedor. Tá? O Filho de Deus, querido, nas mãos de Cristo Jesus, sempre é vencedor. Você nunca é derrotado. Enquanto você estiver nas mãos de Cristo Jesus, se colocar nas suas mãos,
você será sempre vitorioso. Jesus prometeu, no capítulo 28 de Deuteronômio, nós estudamos isto, tá? Que você estará sempre à frente, sempre será a cabeça e não a cauda. Sempre estará em cima e não lá embaixo. Então, o Filho de Deus não tem derrota. Só para deixar claro. Você tem problemas, você tem dificuldade, você passa por tentações, enfim. Mas o Filho de Deus termina sempre sendo vencedor. Paulo, em Romanos capítulo 8, verso 37, ele diz assim, que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Ok? Muito bem. Então, Abraão venceu aqueles 5 reis. Tá? E quando Abraão chegou de volta, o rei de Sodoma diz assim, Abraão, você como uma pessoa tão amável, uma pessoa tão querida, sabe, está aqui à disposição, ouro, prata, todos os bens que você imaginar estar aqui. Abraão disse, eu não quero nada, não preciso de nada disso aí. Ok? E então, Abraão encontrou com Melquisedeque. Melquisedeque era rei de Salém. Salém quer dizer paz, era um rei de paz. Tá? O texto bíblico ali, queridos, menciona Melquisedeque, mas não mostra ali nenhuma biografia desse rapaz. Por exemplo, o pai dele, a mãe dele, a família dele, nada. Não mostra nada. Então, Melquisedeque, por exemplo, ele não era descendente, tá? Não era descendente dos hebreus. Tá? Mas ele era sacerdote de Deus. Queridos, aqui vem mostrando para nós que o plano de Deus com relação ao dízimo, tá? É o mesmo plano de Deus com relação ao sábado, desde o princípio, tá? Não foi originado pelo povo de Israel, pelo povo hebreu. Correto? Muito bem. Então, alguém dizer que isso terminou no espaço do tempo não tem base bíblica para sustentar. Porque assim como o sábado que foi separado por Deus, o dízimo também foi. Tá? E tudo aquilo que é separado por Deus para um fim importante, como por exemplo, trazei todos os dízimos para que haja mantimento na minha casa, separado por Deus para uma finalidade especial que era manter a obra de Deus na pregação do Evangelho. Queridos, o dízimo é algo que é santo. Tá? Nós precisamos entender isto. É santo. E nós não podemos tirar aquilo que é santo, que Deus os separou para uma finalidade especial, para nós usufruirmos no nosso, no nosso bel prazer. É por isso que a Bíblia diz que todas as vezes que nós fizemos isso, estamos roubando a Deus, porque estamos o quê? Usufruindo de algo que não nos pertence, mas pertence a Deus. Tá? Muito bem. O texto bíblico mostra para nós, queridos, que Melquisedeque, tá? Ele não era descendente hebreu. Ou seja, ele não fazia parte da tribo de Levi, que foi separado entre o povo de Israel somente para cuidar da forma, culto do templo. Tá? E eles que recebiam o dízimo, mas isso quando foi organizado entre o povo de Israel, quando já estava estabelecido na terra. Porém, tá? A instituição dízimo foi dada por Deus desde o princípio. Tá? Nós podemos entender isso quando Deus separou uma das árvores, dizendo, você não toca, Adão, nesta árvore porque me pertence, porque eu separei. É simples assim. Tá? Muito bem. Outra coisa importante, querido, aqui que eu quero mencionar com vocês é com respeito a Jacó. Tá? Jacó viveu, por exemplo, cerca aí de quase 4 séculos antes do povo de Israel ser estabelecido como uma nação. Tá? E Jacó, quando ele teve aquele problema com o seu irmão,
né, que você conhece a história, eu também conheço a história, não é, que ele enganou o seu irmão, ele foi ameaçado de morte, ele teve que fugir da casa dos seus pais, ele foi para a casa do seu tio chamado Labão. E nessa trajetória de viagem, ele passou a noite em um lugar solitário, no caminho, viajando, tá? E ele teve uma visão à noite. Ele teve ali ele viu uma escada que ligava a terra ao céu, e os anjos desciam e subiam pelaquela escada, e no topo da escada estava Deus. Tá? Aquela escada, no contexto bíblico, significava, queridos, Cristo Jesus, que religaria novamente a terra, que tinha sido separada pelo pecado do céu, ou seja, a humanidade da divindade. Tá? Então Jesus, ele religaria novamente a terra com o céu. Então é por meio de Cristo Jesus que nós temos acesso ao céu. Tá? Outro ponto importante, queridos, que também nesta visão Deus estava no topo da escada. Então Deus sempre está aguardando e esperando você. Ok? Então por meio de Cristo Jesus nós podemos ir até Deus nosso Pai, ter acesso a Ele e adorar. Deus está sempre esperando, sempre aguardando, Ele está sempre no topo, esperando você de braços abertos. Ok? Tudo bem, mas Jacó, depois que ele acordou naquele sonho, estava ali dormindo com a cabeça sobre aquela pedra, então ele pegou aquela mesma pedra, construiu uma coluna, e aquela coluna ele diz assim, olha, este lugar é um lugar abençoado. E ele diz, aqui será o templo de Deus. E ele fez ali um pacto, uma promessa com Deus, dizendo, Senhor, nessa minha trajetória de viagem, para onde eu estou indo, se o Senhor acalmar tudo isso, e o Senhor me abençoar de tal maneira, que eu possa ser restabelecido novamente a unidade com a minha família, com meu irmão, com meu, enfim, eu prometo ao Senhor que pelas bênçãos recebidas que o Senhor me dá, pão, água, roupa para manter a minha vida, eu irei separar todos os dízimos e devolvê-lo para o Senhor. Viu como Jacó já conhecia a importância, de devolver o dízimo? Pois é. Então, queridos, fica aqui para nós a mensagem bíblica da palavra de Deus, para nós entendermos que realmente é algo sagrado. Tá? Então, como cristãos, nós precisamos também aprender à luz da palavra de Deus, de que o dízimo precisa ser separado e levado ao tesouro para uma finalidade especial. A finalidade é pregar o Evangelho. Paulo diz assim, aqueles que pregam o Evangelho, vivem do Evangelho. Então, aqueles que têm um tempo integral para pregar o Evangelho, que é enviado por Deus como missionários para toda parte do mundo, enfim. Então, esses, claro, precisa de comer, precisa de roupa, precisa, enfim. Então, queridos, deve ser usado para a pregação do Evangelho de Deus. Então, essa é a finalidade do dízimo. A nossa parte, como fiel seguidor de Cristo, é entregar a parte que cabe a Deus para que seja usado da melhor maneira na pregação do Evangelho. Que nós realmente possamos, pela fé em Cristo Jesus, tomar essa decisão de sermos fiéis a Deus naquilo que Ele coloca sobre as nossas mãos como bom mordomos, fiel mordomo de Cristo Jesus. Quero te desejar um bom dia, uma boa semana, que a paz de Cristo Jesus, o Espírito de Cristo esteja contigo. Um abraço a todos, fique com Deus. Amanhã nós temos uma lição espetacular novamente. O meu convite a você, continue na Sala da Esperança, ouve os vídeos, tá? E transmite para outras pessoas. Até logo.